a gente volta a falar das tensões no leste europeu. A gente trazia informações aqui ao longo da programação da Band News FM sobre o que acontece por lá. E hoje o G7, que representa as maiores economias do mundo e não tem a Rússia e a China, afirmou que as sanções contra o governo de Vladimir Putin vão ser tomadas de forma conjunta. Em nota, o governo britânico diz que as ações da Rússia na Ucrânia são inaceitáveis. Além disso, o G7 voltou a prestar apoio irrestrito ao governo de Volodymyr Zelensky. Outros assuntos que vão se desdobrar desse, a gente vai conversar a partir de agora com o cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, Seção Russa e Eurásia, Vicente Ferraro. Boa tarde, muito obrigado por atender a Band News FM. O que a gente pode tirar de tudo o que está acontecendo? Agora há pouco, inclusive, a União Europeia anunciou em uma entrevista em Bruxelas uma série de sanções contra a Rússia, e as regiões separatistas. Boa tarde mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Olá, boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes, muito obrigado pelo convite. O que a gente vem vendo desde ontem, né, seria esse reconhecimento da independência. Eu acredito que foi mais uma mensagem ao governo ucraniano e à população russa do que a própria OTAN, né, do que o próprio Ocidente. Essas regiões já eram de fato apoiadas pela Rússia, elas contavam com ajuda econômica, com ajuda militar, direta e indireta, e elas não teriam se mantido independentes até o momento sem essa ajuda russa, né? Ou seja, já havia uma guerra ali na região, com um envolvimento ali indireto russo, mas é um conflito que já havia. Então o status quo até o momento altera-se muito pouco. Em relação às sanções, é interessante destacar que algumas tiveram uma profundidade um pouco maior, mas no geral elas foram relativamente modestas, né? Esperava-se que até houvesse uma posição mais enfática. O governo ucraniano cobra muito a União Europeia e os Estados Unidos de adotarem sanções mais duras, mas até o momento a maioria delas foi relativamente modesta. Uma das características, né, por exemplo, as sanções da União Europeia, elas não abarcaram os principais bancos russos, né, os maiores bancos russos. Abarcaram alguns bancos, abarcaram algumas pessoas, mas não os principais bancos. A sanção mais dura que a gente viu até o momento foi a interrupção da certificação do gasoduto Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha. O funcionamento dele estava para ser lançado recentemente, e a Alemanha interrompeu a certificação, né, ou seja, o gasoduto vai demorar um pouco, né, até que essa situação se resolva, para entrar em operação. E por que, professor, esse abrandamento, né, do tom, ou essa falta de contundência nas sanções, como o senhor apontou, né? Esperávamos sanções mais duras e não foram tão duras quanto a gente imaginava. Isso pode ter relação com o poder de barganha que a Rússia tem nas mãos, justamente por controlar a passagem, né, de combustível importante para a Europa, os gasodutos? Sim, a maioria dos países acho que teme ter uma crise energética no cenário europeu, né? Mas eu acredito que o real motivo por trás seja que está relacionado ao fato de que a grande preocupação é que essa guerra se alastre para outras regiões da Ucrânia. Essas regiões separatistas do leste da Ucrânia estão em guerra desde 2014, então é por isso que eu falo que o cenário ali, obviamente tem uma alteração importante, uma interação política, mas não tem uma alteração no sentido de que era o que o Ocidente mais teme, que é um avanço do conflito para outras regiões da Ucrânia, né? Um avanço que possa abarcar, por exemplo, a capital Kiev e outras regiões que não têm grandes percentuais de minorias russas. Então eu acredito que o Ocidente está aguardando uma hostilidade maior por parte de Putin para adotar sanções mais duras, né? O Ocidente, a Europa e os Estados Unidos não querem utilizar todas as cartas mais importantes agora, né? Principalmente tendo em vista que o cenário, o status quo, altera não muito significativamente, né? O que muda agora, né? A Rússia, antes ela negava que tinha militares ali, ela negava que ajudava a região, e agora, que ajudava a região de maneira direta, e agora ela pode, inclusive, através de um acordo militar, instalar bases militares oficiais nessas regiões. Então, ela pode legitimar e até mesmo acerrar a presença militar dela ali nessas regiões separatistas.
E é uma mensagem muito forte para a população russa, um sinal de que o governo não está negociando com separatistas, mas com estados soberanos, com 2 países independentes. Apesar de outros países do mundo, né, o próprio Brasil, obviamente, não reconhece essas regiões como independentes. Elas, de jure, ainda no direito internacional, ainda pertencem à Ucrânia. Então, a Rússia, indiretamente, estaria promovendo uma invasão, né, porque essa região, não, de jure, pertence à Ucrânia ainda. Coutinho? Acho que travou o André Coutinho aqui, então vou seguir com a próxima pergunta enquanto ele volta. Eu quero entrar um pouquinho mais nisso que o senhor falava, né, dessas regiões da Ucrânia que estão em conflito já desde 2014 e que a gente tem visto que servem como uma justificativa de entrada ali, né? Então a gente tem a Rússia dizendo que não invadiu a Ucrânia, mas enviando tropas para apoiar um território que agora ela considera independente. Então, na prática, tem tropas russas na Ucrânia. Sim, exato. De acordo com o direito internacional, né, apenas a Rússia conheceu essa região oficialmente até o momento. Então, as tropas russas estão em uma região, em um território que o resto do mundo considera como parte da Ucrânia, né? Então, em outras palavras, é uma invasão. Mas essa presença russa militar na região já é algo antigo, é algo desde 2014, né? Embora a Rússia não reconheça que tenha participado diretamente desse conflito armado, há evidência, sim, de que houve uma participação, mesmo porque esses separatistas eles não conseguiriam ter se mantido independentes do governo ucraniano até o momento, se não houvesse essa ajuda militar russa bem enfática, né? Então, quais são os possíveis cenários, né, que eu vejo, que eu venho comentando hoje? Eu acredito que haverá uma maior presença militar e política nessas regiões separatistas, né, uma maior presença russa. A Rússia abre mão de promover os acordos de Minsk, né, que eram acordos de pacificação que estavam sendo negociados com o governo ucraniano. Então, a gente pode encontrar uma situação em que esse conflito que antes oficialmente era entre o governo ucraniano e separatistas, agora, dependendo da situação, poderá ser diretamente entre o exército ucraniano e o exército russo, né, ali na linha de contato que delimita essas regiões. Um segundo cenário seria essas regiões tentarem expandir as fronteiras dela para abarcar os limites administrativos dela, né? Porque, lembrando, os separatistas, eles não controlam toda a região de Donetsk e Lugansk, eles controlam uma parte dessas regiões. Então, é possível que eles tentam abarcar outras regiões, né, a outra parte dessas regiões que eles não controlam até o momento. E algumas cidades muito grandes ali, um exemplo de uma cidade grande é Mariupol. Se houver um conflito, uma tentativa dos separatistas de expandir um pouco os limites fronteiriços, pode ser uma situação, um conflito bem tenso, bem sangrento. O terceiro cenário, eu acredito que os separatistas podem tentar, com a ajuda da Rússia, aumentar as fronteiras no leste para além dos limites de Donetsk e Lugansk, né? Apesar de a polarização na sociedade ucraniana ter diminuído muito desde 2014, ainda há alguns sentimentos pró-Rússia em algumas regiões do leste, não sentimentos separatistas, mas algum indicativo de que uma invasão ali possa não ter uma reação muito grande, né? Então, é um pouco incerto qual seria a reação da população de algumas regiões ali do leste da Ucrânia. E um último cenário seria a incorporação dessas regiões de Donetsk e Luhansk ao território da Federação Russa, como aconteceu com a Crimeia em 2014, né? Através de referendos, através de outros procedimentos internos da Rússia. Eu acho que vale destacar que essa região tem cerca de 4 milhões de habitantes, e a Rússia já forneceu documentos de cidadania, os passaportes, para cerca de 800 mil habitantes, né? Ou seja, de 4 milhões de habitantes dessas regiões separatistas, 800 mil já têm a cidadania russa. Então, incorporá-las ao território da Federação Russa não seria algo muito complexo, no meu ver. Professor, o senhor falou de vários cenários possíveis, né? Pelo que o senhor conhece, pelo que o senhor estuda, acha que a Rússia vai se satisfazer, o presidente russo Vladimir Putin vai se satisfazer com essas duas regiões? Eu acredito que ainda não. Putin ainda vai insistir num reconhecimento formal por parte da OTAN de que não haverá uma inclusão da Ucrânia à OTAN. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de reconhecimento contaria com uma impopularidade grande em vários países
membros da OTAN, né, mesmo nos Estados Unidos, que seria uma concessão muito grande a Vladimir Putin, e isso pode prejudicar a popularidade de diversos líderes. Pode enviar uma sinalização de que a Europa e os Estados Unidos estão cedendo à Rússia, né, ou seja, no momento em que se espera uma medida enfática, haveria um recuo, seja isso. Os dois lados têm incentivos para defender suas posições, tudo isso que torna a situação complexa e perigosa, né? Eu não acredito que haja risco de um conflito de grandes proporções, dados os riscos, os custos muito altos que a Rússia poderia arcar, mas o fato das diferentes partes não terem grandes incentivos para recuar é algo preocupante. E mesmo dentro da Ucrânia, o próprio objetivo de entrar na OTAN e na União Europeia está reconhecido na Constituição ucraniana. Qualquer tentativa de recuar perante a Rússia é visto como algo negativo, que pode trazer impopularidade ao governo de Volodymyr Zelensky. A popularidade dele já não é das mais altas, então, obviamente, ele teme tomar alguma decisão nesse sentido, como um reconhecimento de que a Ucrânia não entraria na OTAN. E vale destacar também que os acordos de Minsk, né, que o próprio presidente da Ucrânia não vem cumprindo, eles sinalizam essa indisposição, né, essa falta de legitimação para negociações dentro da Ucrânia, né. Esses acordos de Minsk, eles por muito tempo foram percebidos como uma maneira de reincorporar essas regiões ao território ucraniano, mas essa reincorporação, ela acabaria, de acordo com muitos analistas, acabaria aumentando a influência de Putin dentro da Ucrânia. A sociedade ucraniana vê essas regiões separatistas como marionetes da Rússia, e incorporá-las nas condições que a Rússia quer é vista por parte da sociedade como a inclusão de marionetes de Putin dentro da Ucrânia, e o que seria muito impopular ao presidente Volodymyr Zelensky e a política ucraniana como um todo. Então é difícil acreditar que mesmo a Ucrânia vai ter um recuo. Bom, temos uma grande interrogação ainda então pela frente. Então, eu acho que a gente vai voltar a conversar ainda, professor Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia. Muito obrigada pela gentileza de nos atender, muito obrigada por compartilhar aqui os seus conhecimentos e nos ajudar a entender melhor tudo o que está acontecendo por lá. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde.